Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Eudes Pires de Oliveira. Nós fazemos um trabalho aí para estar contribuindo, auxiliando o culto das senhoras dentro da nossa denominação. Uma contribuição que nós fazemos às terça-feiras para que possa estar ajudando no entendimento, para que as irmãs possam estar auxiliando em um culto, no culto de quarta-feira, onde é direcionado, conduzido pelas nossas irmãs, aonde uma vai fazer louvor, outra vai estar na mensagem, a igreja toda participando, recebendo uma bênção do Senhor. Nós estamos aí em um novo formato, onde eu vou estar sempre aparecendo, para que as pessoas possam me conhecer de verdade, porque às vezes só ouvir, né, não passa tanta credibilidade quanto você vê a pessoa transmitindo ou falando alguma coisa. E tem algumas pessoas que comentam achando que eu tenho medo de dar minha cara a tapa, por defender a minha denominação, por amar o meu chamado, por ser obediente àquilo que o presbitério tem buscado e alcançado no Senhor para estar conduzindo e cuidando das nossas igrejas. Então, para aqueles de plantão que só está aí para poder ver, comentar ou até mesmo falar mal, quero dizer para vocês que nós não somos ameaça para ninguém. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é o que nós estamos sempre falando. Nós temos um dever com a humanidade. Nós temos uma mensagem. Se esta mensagem está incomodando alguém, infelizmente não nos culpe. Se tiver de tratar alguma coisa, trate com o Senhor. Reclame com o Senhor. Porque o nosso papel nós estamos fazendo, nós estamos propagando, nós não estamos aqui cobrando nada de ninguém, nós não estamos aqui inventando nada, nós não estamos aqui querendo mostrar para as pessoas que somos melhores. O texto que nós iremos ler para a contribuição da semana fala exatamente sobre isso. A grande questão que nós temos dentro de nós, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas o texto que nós iremos ler está no livro de Sofonias. Sofonias, no capítulo 1, no versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, assim nos diz a palavra do Senhor. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados, louvado seja o nome do Senhor. Por que de estarmos aqui falando que é um direito de cada um, o livre-arbítrio de escolha? Nós escolhemos nos silenciar perante o Senhor, perante a sua grandeza, perante a sua vontade, porque hoje nós sabemos que tudo já está preparado. A partir do momento que nós estamos aqui conversando, argumentando, tentando se explicar, é como se nós estivéssemos menosprezando o que está descrito no livro de Sofonias. Cale-se diante do soberano, pois o dia do Senhor está próximo. Foi Ele quem preparou o sacrifício. É Ele que vai consagrar os seus convidados. Aqui está mostrando uma ação do próprio Deus. O dia do Senhor. O arrebatamento é o dia do Senhor. Embora quem vai ser beneficiado com o dia do Senhor? Quem vai ser beneficiado é a igreja fiel. Nós não estamos aqui pregando denominações. Nós estamos aqui pregando, transmitindo uma palavra do Evangelho
eterna. O que nós precisamos entender é que as nossas razões, neste momento agora, não têm peso. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aqui não tem peso. O que tem peso aqui é a revelação do Espírito Santo. Qual é o objetivo do Senhor nesses últimos momentos da igreja sobre a face da terra? Nós precisamos entender que o projeto de salvação, ele está constituído na Trindade. Na Trindade. Então, nós iremos falar um pouquinho rapidamente sobre a Trindade, para que todos possam entender e saber que a Trindade é algo extraordinário. É algo extraordinário. No livro de Mateus, se nós formos abrir aqui, em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, os irmãos podem acompanhar aí. 19, assim nos diz a palavra do Senhor. Observe bem que esta promessa, a promessa de Deus, ela se cumpre na vida da igreja. 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Então aqui está bem estabelecida a Trindade. O projeto de salvação está alicerçado na Trindade. Uma coisa nós precisamos entender, que a Trindade é como se fosse as 10 dracmas. Quando juntas, ela tem o seu valor real. Quando separadas, não tem o seu valor real. Qual é o valor da dracma, das 10 dracmas? O valor é exatamente a salvação do homem. Profeticamente, as 10 dracmas reunidas, ela representa o valor do homem. Porque juntar todas as 10 para ter uma dracma, para ter o valor de uma dracma, era como se fosse uma coleção. E você pega ali, só 9 não conta, só 8 não conta como a coleção completa. A mesma coisa é o projeto de salvação. O projeto de salvação é como se fosse uma árvore. É como se fosse uma árvore. Essa árvore aonde os irmãos forem observar, nós podemos ver aqui uma imagem ilustrativa. Nós podemos observar que nessa imagem é como se o Pai, ele fosse a raiz do projeto de salvação. O Senhor Jesus é como se ele fosse o tronco. As folhas e os frutos é como se fosse tipo do Espírito Santo. Para que serve esta árvore da salvação? O próprio salmista, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. O projeto de salvação, ele é como se fosse o campo de força, é como se fosse o esconderijo da alma, é como se nós estivéssemos aqui embaixo desta árvore. Só que uma coisa nós precisamos entender, que o projeto de salvação não é simplesmente a crença no Pai somente, ou a crença no Filho, ou a crença no Espírito. É um conjunto, porque nós cremos que a Trindade separadamente nada mais é do que Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, uma coisa nós precisamos entender. Uma coisa nós precisamos entender. Que o Filho não é o Pai. O Pai também não é o Filho. Isso aqui está no livro de João, no capítulo 8, versículo 16. Então, em Mateus aqui, nós conseguimos ver exatamente a Trindade. A Trindade, ela existe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Cada um é um com a sua função, com o seu tempo.
Porém, agora nós precisamos entender uma coisa: que o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito. O Espírito não é o Filho e assim vice-versa. E para comprovar isso, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 16, nós vamos ver exatamente sobre isso. Que o Filho é o Filho. Ah, é a mesma pessoa. Não. São pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. 8, no versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. 8,16, e na verdade, 8,16, João 8,16, e na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ele está dizendo do julgamento que ele estava fazendo, ele não julga por si só. Ele não julga segundo o que ele acha, segundo o que ele pensa, o que ele quer. Porque o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo, né, é de salvar a todos. É de salvar a todos. Porém, o que acontece aqui com o julgamento de Jesus? O julgamento de Jesus, ele é embasado naquilo que o Pai deseja, naquilo que o Pai quer. Porque a vontade do Pai impera no ministério do Senhor Jesus. Porque Deus é como se fosse a raiz do projeto de salvação. Foi de onde surgiu tudo. Deus é como se ele fosse exatamente a base de todas as coisas. Então os irmãos precisam entender exatamente isso, que os três juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se tornam Deus. Porque Deus é o Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Porém, fora, quando eles estão de forma separada, nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em 3 períodos: o período do Pai, o período do Filho e o período do Espírito. Então, só o entendimento de salvação pelo Pai não leva para o céu, porque nós temos prova disso. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre lá na cruz do Calvário, ele vai lá resgatar aqueles que morreram guardando o projeto do Pai, que morreu guardando as leis, os mandamentos de Moisés. Então somente isso não é suficiente para salvar. Somente a crença nas leis de Moisés, somente a crença nos 10 mandamentos. Não. Por quê? Porque o projeto ainda estava desenrolando. E agora vem então-se o tronco da árvore da salvação. O tronco da árvore da salvação, da árvore da vida. Você pode fazer uma aplicação dessa. E o que acontece aqui? Nesse instante, o tronco. O tronco é o Senhor Jesus. O tronco ele é responsável de ligar a raiz, as folhas e aos frutos. Então o tronco ele é o responsável de levar as informações, de trazer as informações para o período qual nós estamos vivendo agora. A igreja gentílica ela não estava presente lá no período do Pai, que é o período de todo o Velho Testamento. A igreja gentílica ela surge a partir do tronco da salvação, a partir de Jesus Cristo. E ela se faz notória no período do Espírito Santo. É o período em que, se os irmãos pararem para poder observar, a raiz ninguém vê. A raiz ninguém vê. O tronco, ninguém valoriza o tronco. Se você passa por uma árvore, o tronco somente ela está lá, sem folhas, sem nada. Você não vai dar tanta atenção para aquele tronco seco que está morto ali. Mas o período agora é em que a realização da obra redentora ela vai ser manifesta através do Espírito Santo. Através das suas folhas,
as folhas, que aquela questão do livro de Cantares, que diz que a igreja é formosa como a lua. Formosa é que tem forma. Então quando você vê uma árvore toda cheia de folhas, isso também não diz que ela é uma boa árvore. Porque a árvore da salvação, ela frutifica. Ela não só tem aparência, ela frutifica. Ela vai dar frutos. Então o projeto de salvação é extremamente dessa forma. Ela dá frutos e frutos em abundância. Então nós precisamos entender o projeto de salvação aqui. Deus, ele é o Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, de forma unitária. Por que foi separado a Trindade? E não junto. Então assim, juntos são Deus. Separado é Pai, separado é Filho, separado é Espírito. É para que a igreja ela possa entender, porque cada um desse tem um peso no projeto de salvação. O que nós estamos estudando nas escolas bíblicas dominical a respeito das trombetas. Cada trombeta tocada, ela tem o seu juízo comutativo. Ou seja, não tocou lá e parou lá. Não. Continua a consequência. Tocou a primeira trombeta, a consequência está até hoje. Tocou a segunda, a consequência é até hoje. Tocou a terceira, a consequência é até hoje. Também não é diferente na Trindade. A operação do Pai não é porque o período do Pai está representado no Velho Testamento que a operação dele não continua até hoje. Porque nós precisamos da raiz, da árvore da salvação. Nós precisamos deste ensinamento para continuar extraindo de lá da eternidade, porque o Pai está enraizado na eternidade. O Pai representa a obra redentora. O Pai representa o projeto profético, aquele que escreveu, que iniciou e que foi elegendo e que foi chamando e que está capacitando, segundo o texto de Sofonias. Então o que nós precisamos entender? Que a operação do Pai continua até hoje. A operação do tronco do Filho continua até hoje. E a operação do Espírito vai se encerrar na consumação dos séculos. O livro de Mateus que nós lemos fala sobre isso, ensinando-as e aguardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a presença do Pai é onipresente. A presença do Filho é onisciente. A presença do Espírito é onipotente. Porque todos os três juntos é Deus. Separadamente, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja ela está aqui agora, aflorada, embaixo da árvore da salvação, se alimentando do fruto desta árvore e levando para aqueles que precisam o fruto da árvore da salvação, que é a mensagem contida no Evangelho eterno. O texto que nós lemos no livro de Sofonias está mostrando exatamente isso. Tudo no céu já está preparado. No livro de Sofonias, o Senhor aponta que o sacrifício já estava preparado. O que nós precisamos entender é que aqui, neste momento agora, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E aqui agora, nós não podemos estar murmurando, ou burburiando, ou fofocando, ou achando, ou pensando. Porque tudo no céu já está preparado. Tudo já está preparado. O dia do Senhor é o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor está próximo, está perto. Pois o Senhor preparou um sacrifício. Há 2000 anos atrás isso estava escrito no livro de Mateus, lá nas boldas. Conclui o que já estava preparado. Conclui. E agora então, no versículo 4, se eu não me engano, é versículo 10, os servos vai lá
e traz todos, bons e maus. E qual é o objetivo agora do Pai? É santificá-los do jeito que está descrito aqui. Santificá-los. E consagrou os convidados. O consagrar aqui é o período do Espírito. O dia do Senhor, o período do Pai, que está contido no Velho Testamento. O sacrifício do Senhor que foi prometido aqui em Sofonias, que já estava preparado, só precisava executar. Está nos 4 evangelhos, que é o tronco, que é o filho. E aqui então nós temos dos 4 evangelhos para frente a consagração, a santificação da igreja através do Espírito Santo. A atividade para essa semana está pedindo para fazer uma ligação. E qual é o objetivo da contribuição? É que os irmãos entendam isso. Tudo isso aqui não foi por acaso. Existe base profética nisso. Qual é o objetivo desse assunto? É trazer o entendimento da igreja a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Filho definido no livro de João, no capítulo 8, no versículo 16. Nós lemos sobre isso. Então nós vamos ver no livro de João, no capítulo 14, versículo 26. Nós vamos entender que o Pai é o Pai. O Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Não podemos estar aqui tratando como a mesma pessoa. São os mesmos quando estão os três juntos. Dentro do projeto de salvação, o entendimento é o mesmo, mas dentro da obra criadora, a operação cada um é distinta. Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua contribuição para levar o homem para a eternidade. 14, 26, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lembra de tudo quanto vos tenho dito e ensinado. Então, aqui está bem claro que o Espírito ele tem o seu papel. O Espírito tem o seu papel sobre a vida da igreja. No livro de Atos, que é de onde começa a santificação lá dos convidados de Sofonias, no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, então começa a santificação, começa o processo da igreja gentílica aqui. Toda etapa tem que ser entendida e respeitada no projeto de salvação. Capítulo 10, versículo 38, assim nos diz a palavra do Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aquela questão que nós falamos. O período do Pai não foi só para o Velho Testamento. A operação dele continua até hoje. É através do período do Pai, é através da raiz, que nós extraímos vitaminas e proteínas para as nossas vidas hoje. Então os ensinamentos que vêm do Pai passa pelo Filho e é dispensada através do Espírito, as folhas aqui, os frutos do Espírito Santo. Então eu creio que possa ter ajudado as irmãs. Que fique bem claro, a contribuição não é para as irmãs pregarem da mesma forma. O objetivo aqui não é explicar a dinâmica das irmãs, porque está bem explicado. Melhor do que o quadro Lâmpada para os meus pés, eu creio que não existe. Eu creio que não existe. Mas aqui, principalmente nesse momento, é um contexto sobre a doutrina. O período do Pai, o período do Filho e o período do Espírito Santo que está escrita no livro de Sofonias como promessa e se concluindo no livro na parábola em que Jesus ele traz para os seus discípulos. Amém? Espero que possa ter ajudado a todos. A paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.